a proteção, a sujeição e a provisão do corpo de Cristo. Neste capítulo, investigaremos mais alguns assuntos relacionados ao corpo de Cristo. Os temas a serem tratados são: 1. A proteção do corpo. 2. A restrição ou sujeição do corpo. E 3. A provisão do corpo. 1. A proteção do corpo. Conforme temos visto, a Igreja é o corpo de Cristo e cada cristão é membro deste corpo. O corpo de Cristo não somente supre, mas também protege os seus membros. A proteção que o corpo dá a cada membro se percebe, sobretudo nas batalhas espirituais. Esta proteção é de máxima importância. Uma razão pela qual um filho de Deus é atacado pelo diabo é porque ele é demasiadamente individualista e não tem a proteção do corpo. Quão insensato e perigoso é que alguém se exponha nos dias de conflito espiritual. Visto que esta pessoa não está sob a proteção do corpo, Satanás tem a oportunidade de atacá-la. Temos de entender que as lutas espirituais pertencem à Igreja, e não a um indivíduo. A Epístola aos Efésios é uma carta que trata do corpo de Cristo. Em seu primeiro capítulo, esta carta fala de como Deus tem nos abençoado com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, para que possamos conhecer o poder da ressurreição de seu Filho. No mesmo capítulo, ela também mostra-nos que o Senhor Jesus é a cabeça da Igreja e que a Igreja é o corpo de Cristo, o vaso que contém a Cristo. Quão rica é a Igreja ao estar cheia de Cristo, o qual enche tudo e está em todos. No segundo capítulo, Paulo explica-nos a origem do corpo de Cristo. Ainda que a Igreja seja tão rica, não deve esquecer-se de seu estado anterior. Ela está em posse de tão rica posição porque a salvação de Deus redimiu-a de sua condição anterior. O terceiro capítulo trata do mistério de Deus que revela que tanto os gentios como os judeus são levados juntos para formar um novo homem em Cristo. O capítulo 4 revela que Deus fará crescer o corpo de Cristo e fará com que ele aumente gradualmente de estatura. E o capítulo 5 põe a ênfase em que temos que aceitar a restrição do corpo, visto que a Igreja é o corpo de Cristo. E, finalmente, o capítulo 6 menciona a armadura do corpo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, v11. Note que é vós, no plural, e não tu, no singular, quem tem que revestir-se de toda a armadura de Deus. Esta armadura especial é para este corpo especial. É verdade que cada membro tem sua característica particular. Porém, somente ao ajuntarem-se todas estas características particulares pode-se, então, obter toda a armadura de Deus, a qual equipa o corpo para as lutas espirituais. Em vista deste fato, não nos esqueçamos de que esta armadura espiritual é dada à Igreja, e não a alguém individualmente. Você, como indivíduo, não pode enfrentar-se com Satanás. É necessária toda a Igreja para tratar com o inimigo. O que você, como indivíduo, não pode ver e proteger, os outros membros veem e protegem. Satanás não teme a sua oração pessoal, porém treme verdadeiramente quando vários irmãos oram juntos. Alguns membros do corpo recebem fé em grandes proporções que, então, podem utilizar como escudo para lhe proteger. Outros têm a palavra de Deus em medida especial, e isto pode servir como a espada do Espírito Santo. Quando um ou vários destes empunham a espada, isto é, quando ele ou eles utilizam a palavra de Deus, isto serve para lhe proteger. Precisamos dar-nos conta de que a luta espiritual é primordialmente uma luta em união, não é algo que você possa empreender por sua própria conta. Se você for à luta sozinho, chamará a atenção de Satanás e receberá o seu ataque consequentemente. Todo aquele que não tem visto o corpo pensa que é competente para tudo e que ele mesmo é tudo. Tal pessoa fica derrotada muito facilmente. Uma árvore só é desarraigada com facilidade da terra, porém um bosque inteiro de árvores não cede tão facilmente diante do vento. Satanás busca precisamente estas pessoas solitárias e desabrigadas para atacá-las. Ele assalta os independentes e os isolados. Porém, todo aquele que está sob o abrigo do corpo de Cristo está protegido, porque o corpo tem esta função específica, servir de abrigo protetor. Satanás não pode atacar com preferência aos que gozam da proteção do corpo. Porém, a pessoa que não está sob cobertura está exposta a cair, caso ela seja atacada. Isto tem sido demonstrado inumeráveis vezes com a experiência de muitos cristãos.
Por exemplo, certa vez havia um irmão que padecia de má saúde. Entretanto, isso era devido a que ele era um crente independente e isolado diante do Senhor. Visto que ele não gozava da proteção do corpo de Cristo, foi atacado por Satanás, por causa de sua confiança em si mesmo e sua autossuficiência. Demo-nos conta de que nos expormos é arriscado, que a confiança em si mesmo e a autossuficiência são extremamente perigosas. Se nas lutas do mundo a proteção é necessária para nós, quanto mais necessitamos de proteção nas lutas espirituais. Um bom irmão que intenta atuar sozinho está metendo-se em sua própria armadilha. Muitos fracassos e derrotas espirituais não podem ser atribuídos a outra razão que não seja o ter estado sem a proteção do corpo. Nós mesmos, cada um de nós, somos membros do corpo e, consequentemente, não podemos viver sem a proteção dos outros irmãos e irmãs. Até mesmo mãos de Moisés necessitaram do apoio de Arão e Hur, ex 17:12. Se até Moisés já necessitava do apoio de outros membros, quanto mais nós. As portas do Hades não podem prevalecer contra a Igreja. Isto foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu. Entretanto, nosso Senhor nunca prometeu aos filhos de Deus que eles podiam ser independentes ou deixar a Igreja. A luta espiritual não é um assunto pessoal, mas é uma tarefa do corpo. E, portanto, para obtermos a proteção necessária, precisamos ir aos irmãos. Jamais pensemos, em relação a nós mesmos, que somos individualmente competentes e que bastam as minhas forças, porque esta vontade só significa que você inflige sofrimento a si mesmo. Entretanto, como alguém pode confiar nos irmãos se sua vida natural não tem sido tratada? É evidente que a pessoa cuja vida natural não tem sido tocada, nem pode confiar em Deus, nem nos irmãos. Nenhuma pessoa que dependa de si mesma e seja orgulhosa pode andar junto com os irmãos. Deste modo, Deus busca pessoas que conheçam as próprias fraquezas e que, por conseguinte, buscam a proteção entre os irmãos. O vaso que Deus necessita é todo um corpo composto dos que reconhecem que são simplesmente membros individuais que necessitam da ajuda de todo o corpo. Se alguém entre os irmãos ou irmãs nunca se junta aos outros e sempre atua de acordo com sua própria vontade, este cairá inevitavelmente. Será que não há sequer um irmão ou irmã a quem você possa ir consultar? Será que verdadeiramente não há ninguém com quem você possa orar? Deixe-me dizer a você que, se o corpo perde você, por sua vez, perde a proteção do corpo e passa a estar exposto a grande perigo. Não seja descuidado, porque até mesmo na luta terrena é necessária a proteção. Nas guerras terrenas, não buscar cobertura quando se necessita dela é contrário a cada regra sensata de estratégia, e isto constitui uma perigosa paquera com a morte. Como isto também é verdadeiro nas guerras espirituais. Se alguma vez você perde a proteção espiritual e ainda assim não lhe ocorre nada, tenha por certo que é somente pela misericórdia especial de Deus, e isto não evidencia, de forma alguma, que você seja conhecedor de estratégia espiritual boa e sensata.